Questão número 3. Uma escada apoiada em uma parede num ponto distante 4 metros do solo forma com essa parede um ângulo de 60 graus. Qual é o comprimento dessa escada? Bom, então aqui eu tenho uma situação em que essa escada está encostada nessa parede, formando com a parede aqui um ângulo de 60 graus. A base da escada que está encostada na parede está a 4 metros do chão. Com base nessas informações, eu tenho que calcular o comprimento da escada, qual que é o tamanho da escada, né? Olhando esse desenho aqui de lado, era mais ou menos isso aqui que eu teria. Ó. Eu tenho aqui a parede, a escada encostada na parede, nesse ponto aqui, de tal forma que a altura da base encostada da escada na parede é 4 metros, e o ângulo formado aqui entre a escada encostada na parede é de 60 graus. E aí eu queria saber essa medida aqui, x, do comprimento da escada. Não sei se vocês conseguem ver, né? Então, olha só. A escada encostada na parede, a 4 metros do chão, e a abertura existente aqui entre a escada encostada na parede e a parede, 60 graus. Visualizando o exercício de lado, é isso aqui mais ou menos que eu teria. Então, eu teria a escada encostada a 4 metros do chão e um ângulo de 60 graus formado aqui. Obviamente, parede e chão formam um ângulo de 90 graus, então eu teria ali um triângulo retângulo, em que o x seria a hipotenusa, e esse lado aqui seria o cateto adjacente, porque eu tenho que olhar de acordo com o ângulo. Se o ângulo está aqui, esse aqui seria o cateto oposto, mas se o ângulo está aqui, o lado que ele me deu a medida, que é 4, é o cateto adjacente. Das 3 medidas que eu tenho, seno, cosseno e tangente, aquela que utiliza o cateto adjacente e a hipotenusa é o cosseno. Então, nesse caso, eu vou ter que usar o cosseno de 60 graus para calcular o valor do x. Então, cosseno de 60 graus é igual à medida do cateto adjacente, que é 4, dividido pela hipotenusa, que é quem eu quero saber, x. Então, por que eu estou usando cosseno aqui? Porque eu tenho cateto adjacente e hipotenusa no exercício. Sobre o cateto oposto, não foi medido nada. O cosseno de 60 é um valor tabelado. No exercício anterior, eu ensinei vocês a fazer a tabela, que eu vou mostrar aqui novamente, né? Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Então, como é que é? É 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2 e tira a raiz quadrada de todo mundo que está em cima. 1 não tem raiz quadrada, porque a raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Né? Então, seno de 30 é meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Esse valor é fixo e nunca vai mudar. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 60 é 1 meio. Veja que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e que o seno de 60 é igual ao cosseno de 30 e que o seno e o cosseno de 45 graus é a mesma coisa. Quanto à tangente, é 3, 1, 3, divide o primeiro por 3 e tira a raiz quadrada de todo mundo que está, né, em cima, porque obviamente esses aqui estão em cima, né? Aqui você não coloca nada. Raiz de 3 fica a raiz de 3, raiz quadrada de 1 é 1 mesmo, por isso que ele não tem a raiz escrita, e a raiz de 3 fica ali. Então a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 graus é 1, e a tangente de 60 graus é a raiz de 3. São esses valores que a gente usa quando aparecem os ângulos de 30, 45 e 60, os ângulos notáveis. Né? Você também pode obter a tangente dividindo o seno pelo cosseno. Como eu não fiz isso no exercício anterior, eu vou aproveitar e vou fazer agora para mostrar para vocês aqui que é verdade. Olha só. A tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo dividido pelo cosseno desse ângulo. Então, por exemplo, se eu quiser a tangente de 30 graus, ela vai ser o seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. O seno de 30 graus é 1 meio, ó, dividido, o cosseno de 30 graus é a raiz de 3 sobre 2. Se eu dividir esses dois valores, tem que dar a tangente, que é a raiz de 3 sobre 3. Quer ver? É divisão de frações, então conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Aí, esse 2 com esse 2 eu corto. Aí fica 1 sobre raiz de 3. Né? Porque fica
como é vezes, eu posso cortar esses dois aqui. Então fica 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes a raiz de 3, raiz de 3. Só que a regra diz que não é usual ter raiz no denominador. E aí eu tenho que racionalizar. Então eu tenho que multiplicar a raiz de 3 em cima e embaixo. 1 vezes a raiz de 3 é a raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9. Raiz de 3 então fica em cima e a raiz de 9 é 3. Portanto, a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Aqui chegamos ao valor final. Se eu quiser a tangente de 45 graus, eu tenho que dividir o seno de 45 graus pelo cosseno de 45 graus. O seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2, que é igual ao cosseno. Então, olha só. Vai ser a raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Divisão de frações. Esse corta com esse corta com esse, sobra 1 em todos. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. E 1 dividido por 1 é 1. Obviamente, se eu divido duas coisas iguais, dá 1, né? E a tangente de 60 graus é igual ao seno de 60 graus dividido pelo cosseno de 60 graus. O que é o seno de 60 graus? É a raiz de 3 sobre 2. Dividido pelo cosseno de 60 graus, que de acordo com a tabela, o cosseno de 60 é meio. Então, mais uma vez eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O 2 corta com 2, né? Aí fica raiz de 3 vezes, aqui dá 1, né? Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3, e 1 vezes 1 dá 1. E raiz de 3 sobre 1 dá raiz de 3. Então, ó, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Que são exatamente os valores que estão aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. Esse valor dividido por esse tem que dar esse. Bom, mas voltando aqui ao exercício, depois dessa pausa para comentários, eu precisava do cosseno de 60. Então, eu vou olhar a minha tabela. Vou olhar aqui, ó, o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 é meio. 1 sobre 2. Bom, de acordo com a tabela, então, o cosseno de 60 graus é 1 meio. Que é igual a 4 sobre x. Bom, agora a gente multiplica cruzado, né? 1 vezes x é x. 2 vezes 4, 8. Como aqui está em metros, 8 metros. X é 8 metros, é o comprimento da escada. Resolvido o problema. Então, você tem uma escada encostada numa parede, de tal forma a formar com essa parede. De tal forma a formar, tá certo? Formando com essa parede 60 graus e a base encostada está a 4 metros do chão, o comprimento desta escada é 8 metros.